Seja bem-vindo a mais esse vídeo da nossa série de circuitos elétricos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo dos circuitos magnéticos. Como eu falei anteriormente, isso é muito importante na hora que a gente estiver estudando lá as máquinas elétricas, transformadores e motores elétricos. A gente vai ver, por exemplo, hoje a lei de Ampère, que está intimamente ligada com a geração do torque eletromagnético no motor. Tá certo? Então, falando na lei de Ampère, aqui nós temos um esquema de como foi feita a experiência lá de Ampère. Nós temos dois condutores percorridos por corrente. Então, eu tenho um condutor número 1 percorrido por uma corrente I1 e um elemento de corrente que é parte de um outro circuito percorrido por uma corrente I2. Essa corrente I1, que circula no condutor 1, ela vai gerar ao redor dela um campo magnético. Então, lá da física, a gente sabe, a gente aplica a regra da mão direita. A gente sabe que em volta desse condutor, a gente tem um campo magnético gerado por essa corrente. Então, eu tenho, pela regra da mão direita, do meu lado aqui esquerdo, do lado esquerdo do condutor, eu tenho o campo saindo, regra da mão direita, campo saindo, e do lado de cá eu tenho o campo entrando no quadro. A intensidade desse campo a gente já vai ver aí, matematicamente, conforme eu me afasto do condutor, a intensidade desse campo diminui, conforme eu me aproximo, ela aumenta. Bom, com essa condição que está colocada aqui, dois condutores paralelos, no mesmo plano, foi verificado lá no laboratório que aparecia uma força nesse condutor perpendicular aqui ao condutor e nesse sentido, com as correntes também nesse sentido. Essa aqui subindo, sentidos contrários, portanto. Essa aqui subindo, essa aqui descendo, e apareceu uma força nesse sentido aqui. Foi detectado isso aí no laboratório. Foi também detectado, depois foi deduzido, foi observado que essa força ela é igual a permeabilidade multiplicado pela corrente do condutor 1, pela corrente do condutor 2, pelo comprimento do elemento de corrente, dividido por 2πr. Então, novamente, perceba que conforme eu me afasto do condutor 1, o valor da força diminui. Eu vou aumentando o valor desse R aqui e eu vou diminuindo o valor da força. Então, vai ficando mais fraco conforme eu me afasto do condutor. Essa força também depende do meio, onde eu estou fazendo essa experiência. Nós vimos lá que nós temos a permeabilidade, e ela depende do material. Se eu tenho ar, se eu tenho vácuo, se eu tenho ferro. Depende do comprimento, das correntes envolvidas e também da distância entre os condutores. Bom, nós vamos chamar então isso aqui. Vamos dar um nome para isso aqui. Isso aqui vai ser chamado, então, de densidade de fluxo magnético. Então, μ vezes I1 sobre 2πr é igual a densidade de fluxo magnético. Portanto, a força é a densidade vezes o comprimento vezes I2. Novamente, a gente observa que conforme eu vou aumentando a distância entre os condutores, eu vou diminuindo a intensidade da densidade de fluxo magnético. Quando a gente estiver estudando as máquinas elétricas, a gente vai, ou mesmo aqui nos exercícios que nós vamos fazer já, nos próximos vídeos, a gente vai verificar que às vezes o fluxo ele passa por vários materiais diferentes. Eu tenho, por exemplo, um entreferro. Então, lá no motor elétrico eu tenho o rotor, o estator, e entre eles eu tenho um gap de ar e o fluxo está atravessando também o ar. Portanto, atravessa materiais diferentes. Então, vale a pena definir uma nova grandeza chamada intensidade do campo magnético que independe do meio. Então, eu pego esse valor de B aqui, e divido pela permeabilidade, que é o meio. Então, esse H independe do meio. E a gente vai ver já um gráfico aí em função de H. Certo? Então, o H é o B dividido por μ, o H é I1 2πr. Vale lembrar que eles são vetores, O H é um vetor e o B também é um vetor. Eles têm o mesmo sentido. Isso aqui está... O H é o B multiplicado por um número real, 1 sobre μ. Então, eles têm o mesmo sentido, porém, ambos são vetores. Agora, vamos ver a lei circuital de Ampère. Agora, eu vou apenas apresentar as equações. Não vai ficar muito claro o que ela significa. Vai ficar claro quando a gente estiver resolvendo o exercício. Então, por enquanto, vai ser uma questão de fé. Então, por enquanto, apenas acredite em mim
e na hora que a gente estiver fazendo exercício isso vai ficar claro. Então H é um vetor com o mesmo sentido de B, e a lei circuital de Ampère diz que a integral de linha de HDL, no comprimento lá do meu núcleo, é igual a 0 sobre 2π e 1 2πr. Então a integral de linha dessa equação aqui vai me dar I1 para um caminho circular. Basta resolver a integral disso aqui, uma integral de linha disso aqui num caminho fechado. Se ele for circular, eu vou chegar à conclusão que a integral de linha de HDL é igual a I1. Essa integral ela recebe um nome, ela é chamada de força magnetomotriz. Ela é dada em ampere espira. Então, quanto mais espiras eu tiver no enrolamento, maior é a força magnetomotriz. Então, a força magnetomotriz, HL, no lugar do H eu ponho B sobre μ vezes L. Mas a gente sabe que o fluxo é B vezes A. Então, o B é fluxo dividido por A. Substituindo isso na equação, eu fico com a força magnetomotriz é HL igual a φ, ao fluxo, multiplicado por 1 sobre μ vezes A. Então, você perceba aqui a semelhança que nós temos entre a lei de Ohm, que é V igual a IR. Eu tenho, no caso da corrente, eu tenho a tensão, um fluxo, que é a corrente, e uma resistência. Eu tenho também aqui a força magnetomotriz. No lugar da corrente eu tenho o fluxo magnético e a resistência é então a relutância. A gente viu também no vídeo anterior. Portanto, a força magnetomotriz é o fluxo vezes a relutância. Isso aqui é chamado de lei de Ohm do campo do circuito magnético, certo? Bom, agora vamos dar uma ampliadinha na lei de Ampère, né? A gente viu um caso particular, lá apenas para efeito didático, onde o condutor 1 era paralelo ao condutor 2 e eles estavam no mesmo plano. Então, primeiramente, nós vamos fazer a análise dos dois condutores no mesmo plano, porém, esse daqui não está mais paralelo, ele está levemente inclinado. E o que foi verificado lá no laboratório? Foi verificado que o módulo da força não muda, ele ainda obedece àquela equação, porém, a força continua perpendicular ao condutor. Então, há uma mudança de direção, a força, porém, não há uma mudança de módulo. E aqui a gente tem a representação do campo, regra da mão direita, o campo saindo do quadro e aqui ele entrando no quadro. Essa interação vai gerar uma força perpendicular ao condutor I2. Aqui tem um outro caso onde eu faço isso aqui com o condutor. Então eu estou virando ele contra o plano do quadro. Aí eu tenho um ângulo entre o vetor que está entrando no quadro e o condutor, um ângulo de 30 graus aqui no meu exemplo. Condutor I1, condutor I2, formando um ângulo com o campo. E aí lá da física, nós não vamos entrar em detalhe aqui, essa força, esse vetor, que é a força, é igual ao produto vetorial entre o vetor B e o vetor I2 vezes o comprimento, o vetor de comprimento. O módulo desse produto vetorial é I2LB seno θ. Então, conforme eu vario esse ângulo aqui, eu vou variando o módulo da força, já que ele está ligado ao seno desse ângulo. Bom, agora vamos ver a curva de magnetização. Então eu tenho aqui no meu exemplo um toroide de um material virgem que tem a seção circular, conforme eu mostrei aqui. E aqui o pontilhado é o comprimento médio do toroide. Tem um conjunto de espiras que estão conectados a uma fonte de tensão variável. Então inicialmente eu tenho uma corrente aqui pelo lado de cima, vai me gerar um fluxo com esse sentido aqui do meu polegar. Se eu inverter o sentido da tensão, vai inverter a corrente e eu vou ter o fluxo então no outro sentido. E ali a gente tem uma curva B por H, onde a gente mostra o ciclo de esterese dessa experiência de magnetização desse toroide. Então veja, eu tenho aqui 3 diferentes caminhos. Eu vou explicar o de dentro aqui, esse aqui, dado por A, B, C, D, E e A novamente, é esse de dentro. Mas tudo que eu vou falar para esse de dentro vale para esses que estão de fora, certo? Então eu tenho primeiramente o material virgem, totalmente desmagnetizado. Conforme eu vou aumentando a intensidade do campo, eu vou também aumentando a densidade de fluxo.
E aí, embora eu comece a decrescer o valor da intensidade de campo, ainda que ela seja zero, eu ainda tenho um valor residual, chamado de densidade de fluxo residual. Então eu levei a intensidade de campo a zero, mas eu ainda tenho uma densidade de fluxo no material. Eu continuo descendo isso aqui. Quando eu chego num valor de densidade zero, eu tenho um valor negativo de intensidade de campo. Continuo descendo ele e depois eu começo a subir novamente. Então perceba o seguinte aqui, o que é importante perceber aqui? Que eu comecei a magnetizar o material por essa linha tracejada, que é a curva de magnetização, porém, quando eu fui voltar, fazer o caminho inverso, ele não volta pelo tracejado. Ele vai voltar pelo caminho preto aqui, e quando eu começar a magnetizar novamente, ele vai fazer um outro caminho diferente. Isso é muito comum nos nossos equipamentos que operam com frequência, com operações cíclicas. Então isso aqui vai se repetir lá no nosso material ferromagnético, certo? Esse valor de densidade que fica quando eu não tenho mais intensidade de campo é chamado de densidade de fluxo residual, e coercividade é o valor do campo, da intensidade de campo que eu preciso aplicar para levar a densidade de campo a zero, certo? Importante ainda ressaltar que se eu pegar um determinado valor nesse ciclo interno que nós estamos analisando, se eu pegar um determinado valor de intensidade de campo aqui, nós vamos perceber que para esse mesmo valor eu tenho dois valores de densidade de fluxo. Então, quando você pegar a curva dada por um fabricante, o que você vai encontrar é apenas essa curva de magnetização, de forma que você tenha um único valor. Tá certo? É um valor intermediário entre os dois valores, já que a gente não pode trabalhar com dois valores de densidade. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu vejo você no próximo vídeo.